Deus está dizendo para você nessa noite. Mas irmão Jairo, Deus ainda não salvou meu marido. Deus ainda não salvou meu filho. Deus ainda não salvou minha filha. Mas será que você tem adorado a Deus de maneira séria? Deus está sentindo falta de adoradores, irmão. Sabe o que tem muito na igreja? Interesseiros. Sabe o que tem muito na igreja? Mindão. Mendigos de milagres. A realidade é essa. Só vem para a igreja para pedir milagre. Só vem para a igreja para pedir bênçãos. Só vem para a igreja para pedir: Deus faz, Deus eu quero, Deus realiza. Eu aprendi uma coisa: que culto não foi feito para receber. Culto foi feito para mais nada. Como assim, irmão Jairo? Eu venho para o culto não é para receber, eu venho para o culto para oferecer. Então é por isso que quando eu estou tomando banho, quando eu estou penteando o cabelo, eu já estou em espírito de Deus. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração sincera. E sabe o que eu aprendi? Que Deus ele não ouve louvor. Deus é surdo? Não. Deus ele não ouve louvor. Deus ele cheira. Deus ele cheira. Quando alguém está cantando aqui na frente, Deus ele não inclina o ouvido para ouvir. Sabe o que Deus faz? Que o louvor é uma adoração. E se a adoração tiver um cheiro sincero, cheiro suave, Deus recebe. Só que quando Deus vai cheirar algumas pessoas, vou usar esse termo, quando Deus vai cheirar algumas pessoas, o cheiro da fofoca sofre primeiro. O cheiro da mentira sofre primeiro. O cheiro da inveja sofre primeiro. Aí não tem como Deus sentir o cheiro da adoração. Mas quando tem um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente na prova, no vale, na dificuldade, quando Deus chega, Deus recebe a adoração. Sabe o que Deus faz? Se levanta do trono, oh glória. Aleluia. E se tiver cadeia, irmão Jairo, Deus ele abala aquela cadeia, o terremoto acontece. E Deus faz um milagre acontecer. Porque quando Paulo e Silas estavam presos dentro de uma cadeia, a Bíblia diz que Paulo olhou para Silas e falou: rapaz, não tem mais nada para fazer aqui. Estou todo machucado, todo ferido. Sabe qual é o segredo? O que? Vamos cantar e orar a Deus. Machucados, irmão, feridos, envergonhados em praça pública. Mas o diabo não conseguiu atingir o espírito de adorador. Mesmo na luta, mesmo na prova, entregaram uma adoração verdadeira. E o terremoto aconteceu. E a ciência comprova por quê? Porque não existem placas tectônicas aonde eles estavam. Então o terremoto foi algo sobrenatural. Você não está entendendo? Uma adoração sincera faz o sobrenatural acontecer. Glória a Deus. É sério, irmão. É sério. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Ele ficou o quê? Alegre. Ele ficou o quê? Alegre. Aí eu não consigo entender por que tem gente triste em Jesus. Eu não consigo entender. Porque tem gente que vem para a igreja, coloca a cabeça na parede e fica fazendo aquela cara de dó. Deus me dá. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para a casa de Deus. A alegria tomou conta do ser dele. Por quê? Porque na presença de Deus a Bíblia diz que até a tristeza ela se converte em alegria. Até a tristeza, irmão. Até a tristeza. Eu queria chamar a atenção aqui. O cemitério ficava a cerca de 10 minutos da cidade. E naquela época o governo ganhava por
corpos que ele enterrava. Quanto mais gente ele enterrava, mais dinheiro no bolso dele. Ele lucrava com a morte dos outros. E tem gente que é assim, está lucrando com a morte dos próximos. Está crescendo com a morte dos próximos. Foi dito aqui numa oração, na oração. Eu vi aqui numa oração me dizendo: Deus, ainda existem pessoas sinceras que não se preocupam em pisar no seu próximo, em crescer derrubando ninguém. Agora tem gente que é assim. Se Deus começar a levantar o Gabriel, eu tenho que derrubar o Gabriel, porque eu tenho que aparecer primeiro. Não, mas se Deus colocar o pastor lá, eu vou derrubar o pastor, porque eu tenho que aparecer primeiro. Irmão, não vem dar uma de coveiro aqui não. Você não precisa crescer em cima de ninguém. Você não precisa matar ninguém para você crescer. Deus vai te levantar no tempo certo, na hora certa. O que me chama a atenção é que para Jesus chegar em Naim, primeiro ele teve que passar pelo coveiro. Eu imagino assim, eu imagino assim, coveiro, aqui da cova, ó. Todo contente, até cantando. Só que aí ele olha para o lado e vê uma multidão passando. Aí ele vai parando de cavar. Vai parando de cavar. Aí pergunta: o que está passando aí? Aí alguém grita assim: é Jesus. Aleluia. O Nazareno. Ele também é conhecido como vida. Aleluia. Ele também é chamado de ressurreição. Aí o coveiro fala: o quê? Ele é a ressurreição e também é a vida. Aí eu vejo alguém olhando no coveiro e dizendo assim: rapaz, pode fechar essa cova. Por quê? Porque esse corpo você não vai enterrar. O milagre vai acontecer, né? Eu vim ser profeta de Deus essa noite. E eu vim dizer para o coveiro chamado Satanás que esses corpos você não vai enterrar. Como assim, irmão Jairo? O Satanás não vai conseguir enterrar seu casamento. O diabo não vai conseguir enterrar as suas promessas. Não vai conseguir enterrar os planos de Deus na sua vida. Porque Jesus veio para essa cidade e o milagre vai acontecer. Quem acredita nisso? Levanta a mão para adorar. Jesus vai ressuscitar o crente. Morto não fala, morto não anda, morto não sente, morto não vê. Dá glória. Se morto não fala, morto não dá glória. Só quem está morto aqui levanta a mão. Glória a Deus. Morto não vê. Não tem gente que vem para a igreja e nunca vê nada. Tem 3 crentes na igreja e vai fechar. Tem 2 jovens na mocidade e vai acabar. Vem 3 irmãzinhas para sair e não vai acontecer nada. Agora o que tem visão, ele lembra que Jesus falou assim: olha, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é isso que aconteceu. Deus está à procura de quantidade. Deus está à procura de qualidade. Deus está dizendo: deixa o vento bater. Sabe por quê? Porque eu aprendi na palavra de Deus que quando o vento bate, o joio vai embora e só permanece o trigo. É por isso que Jesus disse: olha, a minha obra é como se fosse uma seara. Tem o trigo e tem o joio. Sabe por quê? Porque quando o ceifeiro ia separar o trigo do joio, ele pegava o trigo e o joio e lançava sobre o ar. Quando o vento batia, só o trigo permanecia e o joio ia embora. Deus está dizendo: sabe quem conhecer quem é quem? Deixa o vento bater na sua vida, porque é quando o vento bate que você sabe quem é trigo e quem é joio. O trigo e o joio são semelhantes, irmão. O joio se veste como crente, anda como crente, prega como crente, sapateia como crente, mas é joio. E somente se é bom que consegue distinguir quem é e quem não é. E para isso acontecer, tem que olhar bem de perto para saber quem é trigo e quem é joio. Aí o vento bate. É por isso que João disse que Jesus ia vir com uma pá para limpar a seara. João Batista disse isso. Ele pegava
o trigo e joio lançava sobre o vento. Olha o vento. Permanecia só o trigo. Mas eu vou já o vento e está batendo dentro da minha casa. É porque Deus quer mostrar para você que é trigo e que é joio. Mas eu vou já o vento está batendo na igreja. É porque Deus quer mostrar para você, pastor, quem é trigo e quem é joio. Porque o obreiro não se conhece em congresso, em culto lotado. O obreiro se conhece é quando o vento está batendo. Não se conhece, aleluia,